Achou! Esse é o podcast Três Horizontes, esse programa incrível e seríssimo, onde três consultores com muita história, muito repertório, contam para vocês as mazelas, as oportunidades, as questões do sentido da vida de um facilitador barra consultor. Eu estou ao lado desse homem sério, desse galanteador das noites de Dias dos Namorados, que foi ontem, inclusive, Caio, e de Fabrício, esse homem com essa corzinha ovo, que hoje veio ilustrar o nosso dia. Muito bem, senhores. Caio, bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Como sempre, muito legal estar aqui. Então, honrada a companhia. E a ideia, naturalmente, é a gente aproveitar esse dia lindo, né? O sol está brilhando lá fora, hoje é sexta-feira, embora aquele sol me engana que eu gosto, porque está bem friozinho, mas é o que eu costumo dizer, faça chuva ou faça sol, condições perfeitas para a gente estar aqui trocando figurinhas. Eu não é, Fabrício? É isso, Caio. Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Eu tô o oposto do Alexandre. O Alexandre está atacado, eu tô em câmera lenta hoje. É sexta-feira, 12 graus, eu podia estar dormindo, mas eu estou aqui, feliz e forte, com os meus colegas, para a gente conversar sobre várias coisas e trazer, quem sabe, um pouco de sabedoria para a vida de vocês. Olha, Alexandre, falei igual você agora, hein? Trouxe luz para esse grupo, para esse Não episódio. foi? E qual o tema de hoje, Fabrício, já que estás inspirado? Hoje falaremos sobre propósito. Propósito sobre, do ponto de vista das organizações, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista, né, da performance, do bem-estar, de quem facilita o caminho dos outros. Enfim, vários tipos de propósito. Fiquem com a gente. Aproveitem Fiquem com a essa gente. jornada. Então vamos começar esse assunto que é seríssimo. Eu vou até me despir. Tarã, todo mundo música de despir. Vou tirar, agora eu fiquei sério. Agora meu cabelo zoou, mas tudo bem. Muito bem. O que é propósito? Ótimo. Como é que a gente define propósito? Como definimos propósito? Quem vai? Quem se joga nessa dança, nessa pista de tanto saber? Ai, vou lá, hein? Então, propósito para mim. Propósito para mim tá num lugar de querer, uma vontade da alma, assim, de querer fazer alguma coisa, sabe? Não é uma vontadezinha, é um lugar que conversa com a essência da gente, assim, né? Com o que a gente entende de mundo, com o que a gente entende de sentido de vida. Para mim, tá num lugar muito essencial, assim, do ser, sabe? Quando eu penso em propósito, eu penso em conseguir realizar o meu destino de vida, se aqui destino existe, né? Mas para tentar ser poético, assim, eu acho que é um pouco desse lugar o propósito para mim. Uau, profundo, profundo aqui. Agora fiquei até inibido. Tamanha proficiência, né? Inteligência, sapiência, enfim. Não, tô de sacanagem, Fabrício. Não, com certeza. Eu acho que eu até comentei, né? Aqui off the record que o tema é um tema com uma certa profundidade, né? E, cara, quando eu penso em propósito, primeiro eu acho interessante reconhecer que essa palavra, ela virou uma palavra, enfim, de moda nos últimos anos, né? Isso, enfim, a gente até vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho por que isso surgiu, isso está relacionado, claro, com os nossos, eu digo nossos, né? Porque eu tenho tanto millennials como Gen Z, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu, como um cara de gestão de projetos, eu falo de propósito já há bastante tempo, e eu conecto com a razão de ser. A razão de ser. E, claro, quando a gente começa um trabalho de ideação de uma iniciativa, de um projeto, ou mesmo de definição de um escopo, caramba, mas por que esse projeto existe? Eu acho que a gente pode conectar
justamente essa questão de propósito com a razão de ser da nossa existência. É aquilo que nos move, né? E como acho que o Fabrício bem colocou, isso vem do fundo, né? Da alma, né? Ou seja, acaba sendo aquela força motriz que nos impulsiona. Essa é a minha ideia. Então, eu concordo e trago mais um ponto que eu acho que o propósito não é um lugar que, como o contrário do que o Fabrício disse do destino, mas eu acho que é um lugar da ação diária e cotidiana. Porque senão eu vou ficar na minha sensação aqui, no meu horizonte, né? Se eu te colocar ele como um lugar de busca ou de um encontro no futuro, é, talvez gere uma coisa, quase uma angústia profunda de não chegar nunca nele, né? Eu acho que se a gente estiver vivendo o propósito nas nossas ações do cotidiano, eu vou dar um exemplo aqui. A gente começou esse episódio descontraído e brincando. Eu acho que esse é um jeito de viver o propósito. Assim, nossa, eu queria tanto um dia ter feito um episódio que a gente desse risada a mais, mas nossa, mas o trabalho é sério. Então, um dia no futuro, quando eu estiver bem velhinha, eu vou poder brincar. Porque aí o propósito eu vou encontrar ele lá na frente, sabe? Eu tô dando um exemplo bobo, mas um exemplo assim, pô, por que eu me desconecto de quem eu sou para tentar agradar uma pessoa que eu nem sei quem é? E aí eu acho que é um pouco de viver ele nas pequenas coisas, nas ações do dia a dia, na relação ética do dia a dia, na relação de confiança do dia a dia, na manifestação dos meus desejos no dia a dia. Sabe, esse tipo de coisa eu acho que é viver esse propósito. Eu acho que é mais simples do que complexo. Mas fica difícil, complexo, porque a gente também cria muita fantasia na cabeça de distanciamento dele, na minha visão aqui, que não é nada psicológica, porque o psicólogo do grupo não sou eu. É o Fabrício, ele vai poder falar um pouco disso, mas Ainda é isso informação. é informação, mas já tem mais que nós dois, né, Caio? E aí Perfeito. eu acho que é um pouco disso, assim, que eu entendo. Acho que, pelo menos na questão, acho que não só do pessoal, mas também da empresa também, né? Quando a empresa decide qual o seu propósito, não é sobre o que ela pretende ser, mas é o que ela é, né? Porque quando ela escreve uma coisa e faz outra, aí os caras falam, escreveu esse negócio aqui, mas eu não vejo isso acontecendo, meu líder é Tá bonito na tóxico, parede, né? bonito na parede, chega na secretaria, na portaria do prédio, tá lá atrás, às vezes o propósito atrás, a mulher não sabe nem o que é aquilo, nunca viu aquilo acontecendo, né? Não sei o Mas, que vocês pensam. a lei, Fabrício, por que então o propósito ficou tão em voga nesses últimos anos? Porque eu concordo assim, completamente, Ale, com teus comentários, mas isso vem lá de longe, né? Ou seja, esse tipo de questionamento ele é quase meio que existencial, né? A questão é por que a gente tem escutado tanto a palavra propósito nos últimos anos? Isso ao nosso, enfim, naturalmente em todo o nosso, digamos, ecossistema e principalmente dentro das empresas. Eu acho que tem algumas palavras que elas vão se tornando moda, né? E aí eu acho que elas vão sendo banalizadas. Propósito foi uma delas, né? Então, é, eu acho que as pessoas estão confundindo, às vezes, propósito com objetivos, né? Então, às vezes eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de, sei lá, me tornar um diretor, fazer uma carreira ascendente dentro de uma empresa, construir uma carreira, uma trajetória de sucesso no mundo corporativo, ou de me tornar um grande influenciador no LinkedIn, né? Um LinkedIn Top Voice, alguma coisa assim. E aí eu acho que entre dizer que eu tenho um objetivo, dizer que o meu propósito de vida é me tornar alguma coisa, dá uma poetizada nessa conversa. E talvez, aqui eu tô, né, eu tô indo muito do lugar do que eu acho, assim, né? É um achismo que eu tô botando aqui. E a impressão que eu tenho é que as pessoas acabam banalizando mesmo, assim. Eu tenho visto muitas palavras sendo banalizadas no mundo de uma forma geral, né? Desde propósito, amor, uma série de coisas aí que a gente vê sendo banalizadas. E eu acho que o propósito entra nesse lugar. E aí, o Ale trouxe uma coisa de que, né? Porque eu comecei falando do propósito como esse lugar
do encontro com a essência, com o destino. E, Ale, eu, assim, concordo com você que tem uma diferença entre ter um propósito e viver com um propósito. E quando eu digo do encontro com o destino, eu acho que é alinhar a sua existência com a sua essência, sabe? Foi isso que eu quis dizer, assim. Então, eu acho que o propósito ele está na ação do dia a dia, sim. E eu acho, inclusive, que as nossas ações elas podem ir mudando, mesmo que eu tenha um propósito, eu posso viver esse propósito de várias formas, né? Então, se eu tenho um propósito de ser um ser humano que trabalha dentro desse sistema em que a gente vive, mas que quer humanizar as relações, né? É um propósito. E esse propósito de viver as relações de uma forma humana, né? E contribuir com o mundo de alguma forma através dessa humanização das relações, pode ser vivido através de uma liderança humanizada, facilitadora, pode ser vivido através da construção de uma consultoria de desenvolvimento humano que vai humanizar as soluções quando os clientes vierem pedindo alguma coisa. Então, assim, não banalizar, acho que ficam essas duas coisas, né? Não banalizar a palavra propósito, né? E entender essa diferença entre ter um propósito e viver com um propósito. Então, aí quando eu escuto uma palavra, você me chama atenção quando você fala, que é desse encontro que você está falando, que é quase um convite a viver de maneira coerente. Isso. É essa palavra que vem na cabeça, assim. Eu lembro que tem eu não sei qual, tanta coisa que o Paulo Freire escreveu, mas uma das coisas que o Paulo Freire fala, assim, ou eu li ou vi, não me recordo, mas ele fala que a grande dilema de um educador, ele fala pelo educador, é viver a sua coerência, né? Da prática e da escrita, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço. E eu acho que o propósito é quase caminha nessa direção, assim, eu estou sendo coerente E o com Rogers aquilo. também fala sobre isso, né? Sobre a É, congruência. com congruência, exatamente. Acho que os dois falam coisas bem parecidas. E eu acho que é um pouco dessa questão. Eu sempre estou me questionando com relação às minhas incoerências. Eu sempre me pego nesse lugar. Me pego andando na rua e falo assim, fui incoerente. Me distanciei, sabe? Bem-vindo, ser humano, né? Ser humano é É, incoerente. mas é incoerente, mas é bom a gente pensar sobre essa nossa incoerência. Porque outra coisa é viver na incoerência achando que eu estou sendo coerente. Então, mas Outra assim, coisa. mas acho que tem diferença entre viver na incoerência e ser incoerente. Pra Sim, gente também não pegar um chicote toda vez que for incoerente. Nossa, eu fui incoerente, meu Deus, eu sou uma péssima pessoa. Eu acho que você vive a sua vida e você tem momentos de incoerência, né? Então, assim, agora, uma coisa é notas de incoerência, notas de notas. incoerência, nuances. Agora, outra coisa é você falar uma coisa e viver outra coisa, né? Aí, assim, a vida é uma incoerência. Aí eu acho que é uma questão para a gente Não, realmente não, olhar não, com uma não, não. lupa. Não, acho que não é sobre isso, não. Eu acho que é Então, bem isso, dessas notas de incoerência, notas. mas a gente parar e falar assim, e o que eu falo de não é um chicote, mas é parar e se perceber. Falar, porra, tô falando um monte de coisa, tô fazendo outra aqui. Não é diário, não é constante, não é todo um instante, mas eu acho que quando a gente para e coloca pé no chão, aterriza e reflete sobre isso, aí a gente avança nessa relação nossa a gente vai continuar vivendo as incoerências, ainda bem, porque a gente está vivo, está em movimento, está se atualizando com um monte de coisa aí. Mas pensar sobre, assim como pensar, obviamente, estou chamando a coerência do nosso propósito, né? Viver dentro do que eu me proponho a fazer. E eu acho que tem uma Muito, coisa que o Caio trouxe, desculpa, Caio, eu queria pegar um gancho seu, posso? com certeza. Que você falou desde quando, né? A gente será que pensa nisso? Sei lá, eu acho que é desde sempre, né? Fico pensando, o cara estava lá na 80 mil anos atrás, no Homo sapiens, pensa assim, qual a razão de eu existir? Porque será que não tinha essas perguntas, né? Os gregos lá na filosofia, quem eu sou, para onde vou, e aí vai. Eu acho que a gente, na humanidade, tinha outros nomes, talvez, mas a gente sempre pensou sobre qual a minha razão de estar aqui, nesse lugar, quem sou eu, né?
E a gente pode encontrar 1000 razões, né? Da teológica, a filosófica e outras, a biológica. Com certeza, Ale, com certeza. Isso vem desde o início dos tempos. Quando eu fiz aquele, enfim, questionamento, mas acho que uma reflexão, é justamente porque essa história da moda, né? Eu achei que o Fabrício mandou muito bem, né? No momento em que você começa a banalizar algo que é uma coisa, enfim, profunda realmente, né? Então a gente percebe hoje essa história do propósito, muitas vezes sendo utilizado pelas empresas, mas não de uma forma genuína, né? É quase como se muitas vezes, e a gente até tem termos hoje cunhados, né? Você tem o greenwashing, você tem o purpose washing, ou seja, naturalmente estão ali muito mais como um movimento de marketing do que realmente você perceber essa coerência entre o que realmente ela fala e o que ela faz, né? Então, isso, e aproveitando esse nosso lado meio filosófico, a gente também começa a conectar o propósito com os nossos valores, né? Ok, e esse exercício de autoconhecimento que o Ale traz, meu, é fundamental, né? Meu, pera um pouquinho, será que o que eu acabei de dizer, será que o que eu acabei de fazer está realmente alinhado com aquilo que eu defendo, de uma forma realmente íntima? Super importante isso, né? Então, eu achei que, no fundo, no nosso mundo corporativo, o termo propósito, ele acabou, de uma certa forma, meio que desvirtuando esse lado mais, digamos, existencial das coisas, né? Vira um propósito de fachada, né, Caio? Total, E total. quais que são os perigos do propósito de fachada nas organizações, na opinião de vocês? Eu acho que quando o cara fala do greenwashing, o purpose washing, Washington, Washington, Purpose Washington. o- Besta. Ai, meu vai, Deus do vai. céu. Isso Ai, aqui é uma ai. esculhambação Meu, total. o Vai, cara. perigo, eu acho que assim, de curto e grosso, é o descrédito, né? Porque a gente não, muito embora às vezes, acho que os consumidores, eles são tratados como burros, meu, mas a gente percebe as coisas, né? Eu acho que no momento em que existe esse descolamento entre o que a empresa diz e o que ela faz, meu, acho que o que pior pode acontecer é justamente ela me perde como cliente, ela perde o respeito. Isso, Nada pior do evidentemente, que subestimar a inteligência da gente, né, Caio? é exatamente isso, né? Então, a gente olha para esses resultados ou essas consequências, e eu acho que tem também isso vem meio que na carona do foco no curto prazo, né? No sentido de, caramba, ok, vamos agora vender uma ideia de que eu sou verde, mas quando a gente começa a perceber qual que é, dentro do todo o budget que eles possuem, quanto de realmente é investido em iniciativas sustentáveis e tal, aí você percebe que no fundo, é só discurso. Eu tô nesse mundo do terceiro setor também, né? Vocês sabem. E, cara, eu vejo isso todo dia. Eu vou criar o social washing. É a mesma coisa, porque as pessoas têm uma fala que é bizarra, de tipo confundir caridade, vou dar comida na igreja, com um projeto social. Que são coisas que ocupam casos diferentes, e colocar isso lá no meu relatório de sustentabilidade, SIG do Katsu, e transformar isso em propósito. Aqui ajudamos, não é verdade, assim, muitos lugares que eu tenho visto não é de verdade, não é comprado no sentido, não está dentro do negócio, não está na cultura, não sente, não pega no ar, não é verdadeiro. De novo, não é coerente com a placa. No nosso caso, não é coerente com a placa. A ação diverge da placa, da teoria. Uma empresa da área química, que às vezes fala que quer preservar o meio ambiente, eu sempre fico meio assim, mas será que é isso mesmo, né? Por outro lado, eu já tive uma experiência real numa empresa, ela me contratou para desenhar propósito, visão, várias vezes. Eu não para desenhar para eles, mas com eles, né? Então, são algumas horas de conversa. E eu lembro que num grupo, obviamente não vou falar empresa, e aí o gestor falou, o principal gestor falou assim, não vamos colocar ética no nosso propósito. E aí, no primeiro momento, fiz a cara do Fabrício, tipo, uau, nossa. Aí ele falou assim,
porque a gente sabe que esse setor aqui é melhor a gente não colocar essa palavra, nós vamos comprometer com uma coisa que não é de verdade. Vamos pôr outras. Mas eu achei importante. É meio louco falar, não vou pôr, nossa, que coisa absurda, mas assim, é melhor do que colocar. Mas será que não é nivelar por baixo, Ale? Mas aí é uma discussão da empresa, a gente por outras palavras, outros caminhos, outros termos que tinham a ver com o que ele entendia que era o propósito deles. Mas ele falou assim: eu não posso pôr propósito, valor, nenhuma palavra relacionada à ética, porque, tipo, eu não vou contar para minha equipe uma coisa que eu não faço, porque eu pago bola, sabe, comissão por fora, e Bom, eu tô pelo falando, menos ele nossa, foi coerente, né? ele foi coerente, isso que eu tô É, falando. Ele foi coerente. Aí eu posso falar, mas ele foi ético? Eu também acho que ele foi ético. Na perspectiva dele, eu acho que ele foi ético em dizer que ele não dava conta de ser ético, assim, de colocar a palavra ética. Então, sim, então sim. eu acho que isso também é legal. Agora, tem empresa que coloca a palavra ética lá, estou dando um exemplo, eu sou ético, meu propósito, agimos com ética para salvar o planeta. Eu falei, caraca, você vai lá e fala, meu Deus, que ética é essa, né? O cara derruba floresta, contamina o lençol freático, mas ele contrata uma ONG XPTO para bancar a crédito de carbono com uma árvore que nunca existiu. Ale, às vezes a falta de ética tá num lugar ainda mais simples, né? É o presidente que, quando sai a nota da avaliação de performance, diminui um pouco a nota dos colaboradores para sobrar mais dinheiro para ele colocar para ele, entendeu? O que Então, eu, isso o que eu acho que a gente começa a perceber em termos de mudança, né? Acho que talvez a gente, naturalmente, a gente viveu esse lado washing, né? Onde as empresas oportunistas perceberam que era naturalmente uma oportunidade de você capitalizar algo, muito embora esse algo não era real, mas algo interessante que vem acontecendo são justamente as novas gerações, né? Onde para elas pera um pouquinho, não é bem isso, né? Ou seja, para mim é importante, essa coerência, ela é fundamental. Então, quando a gente, claro, né, se a gente faz um paralelo com a nossa geração, que tinha uma pegada muito mais de segurança e estabilidade, ou seja, enfim, aguenta porque that's life, né? Ou seja, e vão em frente. E claro que a gente olha hoje, esses jovens, e pera um pouquinho, né? No momento em que eles percebem que existe esse descolamento, hasta la vista, baby, né? Tchau, porque É, esse lugar não me pertence. Então, Caio, você tem filhos jovens, eu tenho dois mais jovens que os seus filhos, né? E tenho contato com bastante molecada, assim. Às vezes eu falo em casa para eles, falo assim, nossa, eles são cheios de propósito, ideais na vida, de tudo quanto é coisa. Eles falam, mas eles não arrumam a própria cama, não lavam um copo. Então, eu tô indo lá num lugar bem basal, assim, de falar assim, não adianta ser o idealista de um mundo blá 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 melhor, eu não faço o mínimo do mínimo do mínimo nas tarefas domésticas. Eu falei, ou de relação dentro da casa, dentro da família. Então não adianta você falar que você quer um mundo melhor, respeito às relações humanas e tratar mal sua avó, sabe? Coisa do hum, tipo. Então tá tudo errado. E eu falo isso com eles. E eu tenho essa preocupação com essa geração, às vezes, que eles são muito bons é. de discurso, de lá, mas lá no Na dentro da casa prática, deles, no território deles, não falando nem que fora, no território deles, eles são incapazes de lavar uma camiseta, uma calcinha, uma cueca e coisas do tipo, né? Então eu sei que talvez não tem nada a ver com o propósito, mas eu fico pensando de novo na coerência, assim, é coerente a meu discurso com a minha prática? sabe o que eu fico pensando, assim, te escutando? Eu fico pensando o seguinte, né? De fato, a gente nota que essa geração é muito conectada com esse lugar do propósito e o que se torna um desafio, né? Porque às vezes você vê, assim, um estagiário que entra numa empresa com determinado propósito, com determinados valores, quando nota que aquilo não está existindo na prática, a pessoa se decepciona, às vezes sai da empresa, vai embora e vai buscar uma outra e talvez fique numa busca eterna, inclusive, né? De um lugar ideal que não existe. A gente sabe muito bem, né? Assim, não existe
nenhum lugar perfeito, né? Nem seres humanos perfeitos, nem organizações perfeitas, nem mundo perfeito. E a impressão que eu tenho é que às Fale por vezes você sobre esse negócio de seres humanos perfeitos, né, Caio? Não inclua a gente nessa história, tirando, imagina. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, na busca pela perfeição eterna, né? A casa perfeita, o mundo perfeito, o carro perfeito, a empresa perfeita, a pessoa ela vai acabar lidando com muita frustração, né? Como é que a gente equilibra esse lugar do propósito, que está muito perto desse lugar idealizado, né? Empresa perfeita, com todos os valores sendo seguidos à risca, e a vida real, né? Como é que, assim, que sugestão, né? Porque a gente não vai ensinar ninguém aqui, mas assim, que dica a gente pode dar, que sugestão a gente pode dar para essa nova geração que talvez esteja escutando a gente, ou talvez não esteja escutando a gente, e que está em busca de lugares que conversem com o seu propósito e que estão tendo dificuldade de encontrar esse lugar, sabe? Acho que o grande desafio é justamente onde está esse equilíbrio, né? Acho que o Fabrício, ele traz uma questão também muito desafiadora, né? E eu vejo aqui no meu dia a dia, a Lê comentou, meus filhos são já, enfim, já estão no mercado de trabalho e eles estão lutando justamente por encontrar esse equilíbrio. Na medida em que propósito é importante, sim, eu tenho dois millennials, os meninos são gêmeos, né? E tenho uma Gen Z, que é a Juliana. Mas eles também, ao mesmo tempo que eles querem propósito, eles reconhecem a importância do dinheiro. Claro. Claro, porque eles querem naturalmente ir no japonês, e não é ir no japonês como o pai e a mãe sempre fizeram, não, é ir no japonês e tomar saquê, né? Outro dia, conversando sobre isso, eu falei, mas espera aí, pai, como assim? A gente vai no restaurante japonês e aí a gente não pede saquê? Caramba, eu mereço, né? Eu tive uma semana dura, né? Eu Como s- mereço é é, uma é, frase bastante utilizada. bastante utilizada. Aí eu olho para eles e falo assim, mas e eu nos últimos 30 anos? Né? Então, é ok, não vamos entrar nessa porque é uma mentalidade diferente. E de uma certa forma, eu até valorizo e reconheço, caramba, eu tiro o chapéu porque vocês são corajosos, né? Porque se na nossa geração a gente estava só pensando no futuro, no futuro, no futuro, estabilidade, estabilidade, isso e aquilo, eles naturalmente, eles reconhecem a importância de viver também a vida, né? Desfrutar o agora. Exatamente, desfrutar o agora. Então, do ponto de vista de recomendação, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, viu? Porque eu ainda tenho no meu DNA essa questão do, ok, o agora é importante, mas cuidado, porque o futuro também chega, né? Então, a Será que busca desse. chega? É É, esse o ponto, Caio. Eu acho que essa geração talvez esteja nesse lugar do vamos desfrutar o agora, porque o amanhã está tão incerto para eles, em tantos níveis, no nível climático, entendeu? Guerras explodindo. Hoje saiu essa notícia aí do Irã ter sido bombardeado por Israel. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo no mundo que eu fico pensando se essas novas gerações olham para o mundo com o mesmo olhar de que existe um futuro que eu preciso construir e que ele vai existir, porque a impressão que eu tenho é que hoje eles olham para tudo e pensam, a humanidade pode acabar a qualquer momento. Pesei agora esse podcast, né? não, interessante, Nossa, essa visão apocalíptica, assim, é algo que eu confesso, eu acho que ela, talvez, vem meteoro. talvez ela esteja mais próxima Não, e do que tem a gente muito possa meme pensar. disso, né? Do Vem pessoal falando, meteoro. vem meteoro, eu não aguento mais. As pessoas estão exaustas, né? Elas estão cansadas, elas estão. É, Exatamente porque elas estão buscando esse propósito e não conseguem realizar, sabe? eu fico pensando, eu e o Caio, a gente é da mesma década, né? Você é de quando, Caio? Quando você nasceu? Não, você nasceu antes de mim. 60 Eu e... sou 67. Eu sou 73. Fabrício é mais Sete jovem. sete. Mas tudo então, tudo é que 70, pouco para trás. A gente, nesse momento da história, discutia o Brasil do futuro. Seremos o país do futuro, o país do futuro, o Exato. país do futuro. E aí, indo nessa esteira do que o Fabrício está trazendo, assim, tinha um lugar quase
Então a gente tem uma obrigação, nós somos a geração que construirá esse país do futuro, né? Exato. E aí eu falo assim, porra, chegamos no futuro E agora? É a mesma merda, continua igual, na verdade só piorou. Era esse país, que só piorou é mentira, porque muita coisa está melhor. Eu, muitas vezes, invejo essa geração jovem. Invejo mesmo, eu queria ter vivido muitas coisas que eles vivem e eu não consegui viver, por 1000 razões. Mas também tem um monte de coisa que eu não queria ter vivido o que eles vivem. Eu falo assim, nossa, inclusive essa angústia, será que o meteoro está chegando? E eu preciso viver como se não houvesse amanhã, né? Ou E eu que a construo alguma humanidade... coisa, mas ao mesmo tempo eu não consigo construir, porque, né, as condições socioeconômicas culturais hoje no mundo são completamente diferentes dos baby boomers, né? Sim. Antes, eu lembro do meu pai contando que ele comprou uma casa com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Quem compra uma casa hoje com 20 e poucos anos de idade? Na verdade, quem compra uma casa. Porque a É, galera não está querendo comprar também. Aí muda, porque aí virou o Airbnb do mundo, a uberização do planeta. Aí, tipo, para que eu vou tirar a carteira de motorista? Eu queria dirigir. O que eu sinto, assim, como pensando no propósito, eu acho que a minha resposta da sua pergunta vai para o mesmo lugar, assim, de pensar, independente da geração, senão eu vou ficar preso. Assim, quanto eu me convido para pensar nas minhas incoerências. Isso é alguma coisa que eu faço comigo. E quanto eu estou vivendo isso na prática. Porque a vida vai convidando você a viver. Né? A vida faz vários convites para você viver isso na prática, em qualquer relação. Da mais nuclear da sua casa a mais distante, não importa com quem. Na rua eu acho com... bonito que ela te convida, porque às vezes ela não te convida, né? Às vezes ela te dá Te um chute joga, na bunda, te suga, exato, te joga e lá para fala, é por esse dentro. caminho que você vai, não tem conversa. Eu estou trazendo um lado romântico para convocação, que às vezes é convocação É, mas de qualquer forma, independente do encontro que isso aconteça, que isso se dá, né? Se é um convite, uma convocação, ou você foi sugado para dentro, eu acho que sempre cabe pensar se eu estou agindo de maneira coerente ou incoerente. E a gente vai ser incoerente, a gente nasceu. E eu acho que esse é o equilíbrio que o Caio fala. Eu acho que. Porque o que é equilíbrio? Equilíbrio não é parado, né? Vocês sabem, equilíbrio é movimento. sim. Se eu ficar parado, eu vou quebrar. A gente, se ficar um pé parado no chão, nós vamos ficar em É, micromovimentos que deixam a gente mantendo o equilíbrio e desequilibrando o tempo todo. Então, o equilíbrio é desequilibrado. Eu acho que é isso. Né? O equilíbrio não é um ser desequilibrado. E ainda bem, porque se pensa numa árvore muito rígida, quando vem uma ventania, ela quebra, né? O bambu não quebra, ele curva, flexibiliza, exato, dobra. exato. Então ele consegue se curvar no vento, né? Tem até um livro que é o livro do Roberto Watson, que chama A Sabedoria da Natureza. É um livro bem legal e que fala um pouco dessa história e que também conecta com o propósito, né? Observação da natureza para entender o nosso propósito. Eu acho bem, bem bonito esse livro e esses pensamentos que o Watson traz nessa perspectiva da flexibilidade, da coerência e tudo mais. Muito obrigado por esse momento poético. Muito E bom. aí, como a gente sai desse podcast? Olha, Apenas desligamos as luzes e vamos embora? Ou temos uma conclusão e o nosso ouvinte que decida? Eu vou Não, voltar com a minha eu curti bastante e estou aqui refletindo essa questão mesmo da coerência, né? Que é algo fundamental, que toca aspectos que vão desde o autoconhecimento até você realmente refletir até que ponto aquilo que você acredita, seus valores se traduzem nas suas ações. Eu achei isso super importante, né? Então, eu acho que no momento em que essa história do movimento, do equilíbrio ser algo em movimento, não algo estático, é super importante, né? Acho que talvez esse convite para esse pessoal refletir justamente sobre o que eles querem da vida, a importância desse equilíbrio. Claro que o dinheiro é importante, mas eu não posso, em nome do dinheiro, sacrificar aquilo que eu realmente acredito. Eu acho que isso acaba sendo fundamental.
Eu lembro da música do Lulu Santos que o Fabrício vai cantar comigo. Nada do que foi será. Ah, Fabrício. De novo do jeito que já foi um um dia. dia, Tudo tudo Meu passa, Deus do tudo tudo céu. sempre sempre Perdemos os poucos passará. ouvintes. Perdemos os E a poucos vida? ouvintes. A vida vem em Essa eu não onda. vou fazer, eu não vou fazer Muito essa bem. parte. Com essa música, essa reflexão de Caio, que deixa a gente num beco sem saída, agradecemos a cada Você ouvinte não que vai deixar eu sobreviveu falar, a esse Alexandre, para episódio. terminar? É O isso nosso mesmo? propósito é não deixar o Fabrício falar. Ah, entendi. Fala, Fabrício, vai. Eu achei que você Olha, minha reflexão final é a seguinte: sejam gentis com vocês, porque propósito pode pedir que você mude suas ações e seu olhar para a vida à medida que você for caminhando por ela. Então não escreva planos numa pedra, né? Ou não escreva planos com caneta que você não pode apagar. Use um lápis que você pode apagar e escrever de novo o seu plano. Acho que é um pouco desse lugar que eu queria trazer aqui. Meu Deus do céu. Ai, Alexandre, olha, você Palavras de hoje tá sabedoria. Peraí, atacado. isso é bullying. Palavras de sabedoria com Não, o Fabrício. isso é Olha, bullying já. isso foi bullying. Eu acho que isso vale um corte para a internet, essa sua frase. A gente tem que cortar. Isso vale um corte, porque vou te contar, hein? Meu Deus, quem é esse filósofo que desceu? Eu não tenho nenhuma palavra, porque eu só tenho gestos. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Ai, ai, é isso aí, galera. Talvez ninguém nos escute até aqui, mas a gente se divertiu. Com Fabrício, certeza. beijo, Fabrício, beijo. Pra quem sabe. Beijos. Eu quero mandar um beijinho hoje para Júlia Mazzini, que esteve comigo durante essa semana num grande desafio corporativo e foi super companheira. Júlia, um beijo para você. E eu vou mandar um beijo hoje também. Manda. Meu Deus do céu. Hoje. Buemba. Eu vou mandar um beijo para minha eterna namorada, minha amada esposa, Andréa. E tem nome, sua esposa, tem namorada? Andréa. Ai, meu Deus. É melhor a gente encerrar rápido esse Andréia, episódio, viu? pecado do coração. Vamos lá, cara. Gente, olha que programa. O propósito do O Amor está no ar. Eu não vou mandar beijo para ninguém, porque depois disso eu só mando um uau-uau do meu cachorro. Olha, para quem nos escutou até aqui e ouviu Parabéns. e recebeu essas bênçãos de sabedoria, os perdigotos do saber chegaram até você. Não perca a oportunidade, sigam a gente no YouTube, no Spotify, mandem mensagens para o Comentem. Fabrício. Não mandem mensagem para mim nem para cá, a gente não vai gente responder. é carente. Mas Fabrício responde, mande para Fabrício que ele gosta de responder. Se vocês tiverem sugestões de temas também, nos escrevam. De pautas. A gente não garante que vai seguir, mas pode mandar, porque o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Mas você E a gente também aceita Pix, né, Ale? Aceitamos Pix. Querem patrocinar o nosso programa para a gente crescer, porque hoje a gente faz de casa, mas com Pix a gente pode alugar um estúdio, né, Ale? A gente quer fazer viagem internacional e fazer de outros países esse programa. E trazer convidados famosos. Então a gente precisa de dinheiro. Temos uma lista de famosos. A Oprah quer participar. Tenho aqui, recebi notícias. Quem vocês receberam que quer participar do programa? Cara, o meu e-mail ainda não chegou. Não vamos revelar. Tipo, vamos deixar. Aguenta aí. Nós temos nomes bombásticos para trazer. E aí, então, ficamos por aqui, minha gente. Temos um programa. Subiu a fumaça branca de Três Horizontes, episódio 8. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo.